Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos tenham tido uma boa semana. Mais uma vez aqui no nosso canal, 12 minutos de política e economia, continuando a nossa ideia sobre a força econômica na vida do ser humano, de modo mais específico. Iremos completar o raciocínio da ideia dessa série de 3 vídeos. Hoje, como fundo, trago para vocês uma reflexão sobre as drogas, o uso das drogas pelo ser humano. Tirei alguns vídeos da internet, 3 para ser mais exato, falando, nesse caso aqui não falando, mas mostrando imagens a respeito de pessoas e as condições que essas pessoas vivem pelo fato do uso das drogas. A questão é por que seres humanos, que se dizem intelectivos, seres racionais, se submetem a viver em condições como apresentada aqui pelos vídeos. E isso faz parte do que eu vou falar com vocês hoje, complementando a ideia da força política de forma universal que interage em nossas vidas, independente de cada coisa. Com força, praticamente, ela obriga você a estar ou ser de alguma maneira em função da sua energia intrínseca ao modo de vida que você leva. Esse modo de vida, ele não é só vida humana, mas como a existência dentro do macro universal. Vou trabalhar especificamente com a visão micro, que é o ser humano, para que a coisa fique mais fácil, que flua de um jeito mais adequado. Já falei algumas vezes que a ideia do vídeo é justamente a reflexão. O nosso grande problema é que o povo ocidental ele não tem o hábito de refletir. Agora você imagine, ocidental, latino-americano, brasileiro. Aí realmente a reflexão fica num lugar muito distante de nossas mentes. Mas a existência intelectiva do homem, para que ele tenha sucesso em sua vida, depende de sua reflexão. E a reflexão, como tudo que existe na vida do ser humano, passa por um processo educacional. Ninguém nasce falando, ninguém nasce raciocinando. Isso são hábitos que são ensinados pela sociedade através das famílias aos homens. É uma função social. O homem, por ser um ser intelectivo, que tem uma psique, ele automaticamente, para atingir o seu desenvolvimento, necessita ser educado. Ele aprende a andar, ele aprende a falar, ele aprende a ler, ele aprende a respeitar, e assim sucessivamente durante toda a sua vida. Cada dia que vivemos sobre a Terra é um dia de aprendizagem. Por isso que é interessante a reflexão. Por isso que esse canal tem por objetivo causar em você, ouvinte, a reflexão. Eu não estou interessado se você está acreditando ou se você está confirmando comigo a minha teoria sobre a força universal. Mas, se eu conseguir parar você para que você faça uma reflexão sobre a sua vida, com certeza eu já estou atingindo 99,9% do meu objetivo no canal. Continuando o vídeo passado, vou tentar agora para vocês desconstruir a visão da força econômica. Eu disse que a força econômica ela atua no universo calcado em 2 variantes, abundância e escassez. Só que no universo nada é abundante. No máximo ele é suficiente. Então, dessa maneira, não existe abundância de nada. O que existe é apenas o suficiente. Se eu falasse para você o seguinte, no planeta Terra existe como se fosse hoje, Mas vamos colocar aqui, vamos botar a hipótese que um homem apenas, Um homem. Então, tudo que existe no planeta, ele é suficiente para que esse homem possa viver a sua vida plenamente,
mais uma vez. Mas em vez de um homem, vamos colocar 10 mil homens. Homens, estou falando aqui homens e mulheres. Ora, no planeta como a Terra, né, tamanho que ele é, 10 mil homens, a natureza, o ecossistema e os biomas, o habitat como um todo, tudo é suficiente. Agora, 7 bilhões de seres humanos. Aí a coisa começa a ficar complicada. Né? O que era suficiente em algum momento de nossa história está se tornando escasso. Né? Você pode aí acompanhar no mundo as manchetes. Inclusive, essa semana foi ventilado a questão da água. Disseram que 40% da água, em algum momento nos próximos 25 anos, irá desaparecer. Né? 40% da água potável do mundo irá desaparecer. Eu acho meio estranho, porque para onde vai essa água? Né? Vai sumir como? Eles falaram que a água potável vai desaparecer, mas a água não desaparece. O mesmo volume de água que a Terra tem há milhões de anos deve estar aí, que existe. Né? Então, o que vai acontecer é o acesso. Cada vez mais ficará difícil você ter acesso à água própria para o consumo. Isso que vai acontecer. E isso já está acontecendo. Se você for no interior do Rio Grande do Norte, por exemplo, existem muitas cidades, muitas comunidades que não têm acesso à água potável, à água própria para o consumo, depende do abastecimento dos carros-pipas. Procurem na internet, aí no YouTube, que vocês irão encontrar alguns vídeos falando sobre isso. E a questão da força econômica, dentro desse processo que não existe abundância, só escassez, nós temos que agregar um outro fator, como homens que somos. O fator é que somos o inimigo de nós mesmos. Quer dizer, além de existir a escassez, o homem, durante sua vida, se torna seu maior inimigo. Nós conspiramos diariamente contra o nosso sucesso. Eu falei que o sucesso, como o que movimenta, o que vai nos dar a sensação de felicidade, sendo a felicidade a razão, pelo menos é isso que eu acho, que a razão do ser humano estar na Terra, viver do jeito que vive, seria o entendimento da sua felicidade. Felicidade não só individual, uma felicidade não só umbilical, não só uterina, mas a felicidade do todo. Para que eu possa ser feliz completamente, o meu vizinho tem que ser feliz, a minha sociedade tem que estar feliz, o mundo tem que ser feliz, ou uma grande parte, pelo menos. E isso não acontece. Por quê? Porque o homem, ele conspira contra o homem. O homem conspira contra ele mesmo. Aqueles que são adeptos a algum tipo de religião, que fazem alguma reflexão filosófica sobre o bem e o mal, e sobre o homem, já devem ter ouvido falar sobre isso. Mas, deixando a teologia de lado, nós temos que entender que para cortar, ou para vencer esse paradigma, nós temos que colocar em nossas vidas o processo da reflexão. Nós temos que entender que para viver cada vez melhor, na busca de alguma coisa que nos cause a sensação de felicidade, nós temos que refletir. Será que você já refletiu hoje sobre suas ações? Será que você já refletiu hoje, quando acordou? Isso que é importante. Você entender que existe uma força que pressiona a sua vida, que diz que no mundo não existe nada suficiente para todos, que tudo é escasso e que eu tenho que vencer nesse mundo e perceber e sentir a sensação de felicidade. Como exemplo, geralmente quando eu falo nesse assunto, no meu círculo de amigos, eu falo do óleo de soja. Óleo de soja. Eu falei 7 bilhões de pessoas. Agora imagine que 3 bilhões de pessoas são adultas e em algum momento da sua vida decidem fazer uma fritura com 1 litro de óleo. Você acha que existe óleo de soja suficiente no mundo para que 3 bilhões de pessoas façam uma fritura ao mesmo tempo? É óbvio que não. Até porque não depende só da produção.
se existe ou não no mundo hoje, na prateleira de um supermercado, óleo suficiente para atender 3 bilhões de pessoas. A questão é até o acesso. Muitos não têm o acesso ao produto. Regiões da África, né? Regiões da China, Oriente Médio em guerra, locais em guerra, não têm acesso ao óleo de soja. Então, em hipótese nenhuma, essas pessoas iriam ter condições de, ao mesmo tempo, praticar essa fritura. E isso acontece para tudo. Né? Ao mesmo tempo, ninguém toma água, ao mesmo tempo, ninguém usa sabonete, ao mesmo tempo, ninguém come, porque não existe abundância. Né? O que existe é a escassez. Nosso mundo, nosso universo, ele é escasso. E por isso que nós temos que, dentro de uma visão reflexiva, refletiva da vida, ou melhor, reflexiva, racionalizar os nossos atos. Temos que racionalizar, pensar e desenvolver o hábito da reflexão. Por isso, como eu falei aqui do vídeo, que essas pessoas que estão no fundo, ao fundo, estão passando por essa coisa ruim, essa vida que não é vida, dependendo do amor do próximo, porque elas, em algum momento, foram mortas, estão mortas. Né? Eu não estou vivendo mais, estão mortas. Só falta cair e ser enterrado. Degradante, humilhante, violentadas. E isso acontece com crianças em suas residências, com pessoas em estado de guerra, né, que vivem a opressão da guerra, e outras coisas mais. A mensagem, para finalizar esse conceito de força econômica como força universal, estou finalizando aqui nesse vídeo. Espero que tenham compreendido aqui a nossa grande mensagem, reflexão, abordagem do pensamento mais comparativo sobre nossas ações. O que é bom tem que ser para todo mundo, não pode ser para poucos. Precisamos deixar de chorar, de submeter a condição de coitado e lutar por aquilo que realmente desejamos. Reservar tempo, reservar força, reservar energia para conquistar os nossos objetivos. Isso que é importante. Concorrer contra a escassez, contra a força econômica que, por si só, já nos relega a um plano de dificuldade. Tá bom? Agradeço a vocês que estão aí, né, curtindo o vídeo. Coloquem aí se você gostou ou não. Muito obrigado. Fui!